Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia inteirinha. De fato, nós já fizemos isso. São mais de 900 vídeos estudando a Bíblia capítulo por capítulo, livro por livro, de Gênesis ao Apocalipse. Neste ano, conhecido como ano jubileu do terceiro milênio, que também é o sétimo milênio, se você considerar os períodos desde Adão até nós hoje, você vai perceber que são 6 milênios, mais esse que começou agora, que estamos no jubileu. Esse é o 25º ano do sétimo milênio. E o assunto que estamos tratando desde janeiro é esse: o amor e a justiça de Deus. Como que o grande Pantocrator faz esse equilíbrio desses dois pratos da mesma balança, justiça e amor? Como que Deus equilibra? E nós vimos que Deus é um excelente equilibrista. Sim, nós vimos nesse trimestre que está acabando agora, semana que vem é a última lição, nós vimos que Deus conseguiu pela Bíblia provar a todo o universo que Ele é amor e justiça, e que existe um inimigo que provoca todos os males sobre a terra, não só sobre a terra, mas também sobre o céu. A lição 12, gente, tá uma manhã maravilhosa, mas tá quase fria. Acertei ter colocado a blusinha, porque senão, meu amigo, senão os dentes iam tilintar. Nós estamos falando da lição 12 e a lição 12, hoje é quarta-feira, 19 do ano jubileu, tem um título bem interessante, porque se dirige a nós mesmos: chamados a estabelecer a justiça. A justiça tem que ser estabelecida na terra, com muito amor, sem ultrapassar os limites do grande conflito. Limite esse que Deus estabeleceu quando estabeleceu o grande conflito cósmico. Então tá aqui, ó, os mandamentos, amor e justiça, os dois mandamentos mais importantes. Então nós estamos vendo que amor a Deus e justiça ao nosso semelhante, que é o amor ao nosso semelhante, é o cumprimento de toda a lei do grande conflito cósmico. Muito bem, só para relembrar aqui, o verso para inculcar: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 4, verso 20. É isso. Deus disse na pessoa de Jesus: ame a Deus sobre tudo, ame ao seu próximo como você ama a ti mesmo. Não há uma ordenança para que você ame a si mesmo. Está implícito. Eu sei que vocês são maravilhosos.
permita só fazer um parêntese aqui para essa palavra implícito. Sempre que eu digo isso, e eu já contei isso no canal, quem viu meus 900 vídeos sabe disso. Sempre que eu falo essa palavra, eu lembro de uma passagem de um filme. O filme era Lisbela e o Prisioneiro. Tem uma cena em que o bandido do filme, o Bela de Libra, tá perseguindo o mocinho, que eu não lembro o nome agora. E aconteceu que o mocinho tá preso e o soldado Cetonho, não lembro se é esse o nome do carinha, tá fazendo a guarda dele. Só que acontece que por algum motivo que eu não lembro agora, o prisioneiro foge. E esse Bela de Libra vai lá justiçar esse prisioneiro. Só que ele chega e encontra a cela vazia, só esse soldado Cetonho lá. E aí o bandido Bela de Libra, que é o Marco Nanini, maravilhoso ator, ele fala assim: cadê o prisioneiro? Então o soldado fala, e ele já tá grudando na gola dele, na goela. Aí ele fala: ai, não sei, fugiu. Aí o Marco Nanini, que é o bandido Bela de Libra, fala assim: fugiu pra onde? Aí o carinha que tá assim estrangulado fala: ai, não sei. Se fugiu, não se sabe pra onde. Tá implícito. Eu achei maravilhoso, doce demais essa fala na boca do soldado. Porque o filme passa no interior. Todo mundo é caipira no interior, a gente sabe, a gente é do interior. E eu achei um termo bem rebuscado na boca de um soldado interiorano. E o modo gracioso como os dois atores contracenam. Então está implícito. A salvação de Deus está implícita nessa grande batalha chamada Grande Conflito. Então, se você gosta de um bom filme para passar o final da tarde, final de semana, vai lá, assista lá, Lisbela e o Prisioneiro. Muito bom mesmo. Então, os dois maiores mandamentos é esse: ame a Deus, que é o primeiro. O primeiro está lá, ó, vertical, para Deus. O segundo, horizontal, mostrando o seu próximo. Ame a Deus e ao seu próximo. E aí você vai estar vivendo de fato a nuance, o suprassumo desse grande conflito cósmico. Aí na terça nós falamos sobre os grandes pecados, que é não amar a Deus e não amar ao próximo. E hoje, chegando finalmente no tema... Não, isso foi na segunda. Na terça, fala que Deus ama a justiça. De modo que nós, se quisermos ser justos e transparecer a dignidade de Deus aqui na terra, nós precisamos, e o Salmo 82 fala disso, precisamos ser justos com aqueles em que estamos responsabilizados de julgar. Então o Salmo 82 é especificamente aos juízes e aos líderes, de modo que o apelo é: façam justiça.
Não tire do pobre e dê ao rico. Se você é de gestor, é governador, presidente, prefeito, não roube, porque você está roubando diretamente de Deus e Ele vai cobrar isso no último dia. Sim, vai cobrar sim. Tirar do pobre é roubar de Deus. Não tem aquele ditado que diz: emprestar ao pobre, emprestar ao pobre é dar a Deus, ou dar ao pobre é emprestar a Deus. Entendeu? Deus é o grande fiador do pobre. Deus é o grande fiador do injustiçado. Você já deve ter sofrido injustiça na sua pele. Eu já sofri. Ainda sofro hoje. Mas isso não me dá direito a maltratar uma das criaturas de Deus aqui na terra. Eu coloco na mão de Deus e que meus desafetos sejam justiçados por Deus, não por mim. Então ontem nós vimos que Deus ama a justiça. Quando você faz o bem, você está amando a Deus. Você está fazendo a justiça acordada. No pacto do grande conflito cósmico, quarta-feira, chamados para estabelecer a justiça. Ontem nós falamos dos líderes, mas todos nós temos um chamado com respeito à justiça. Nós temos a nossa parte a desempenhar nesse grande conflito cósmico. Os profetas bíblicos enfatizavam o chamado de Deus por justiça na sociedade. As Escrituras não hesitam em destacar questões de injustiça e opressão. O desejo de que Deus executasse juízo era o chamado para que ele estabelecesse a justiça. Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel. O povo de Deus se corrompeu desde sua liderança. Suas palavras de Isaías e seu apelo por justiça devem soar alto e claro em nossos ouvidos hoje. Isaías disse: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. E agora eu acrescento: defendam os desvalidos, aqueles que realmente precisam do Bolsa Família. Porque é impossível que em um país tão continental e rico, a metade dele esteja submetido ao Bolsa Família. Isso é ridículo, para dizer o mínimo. Mas, se a viúva e os órfãos não têm como subsistir, é dever nosso, como pessoa individual e como pessoa coletiva, proteger, sustentar, manter. Claro, o que não pode acontecer é o que está acontecendo no Brasil. Um monte de sanguessugas, sugando o nosso sangue. O Brasil que produz está sustentando um Brasil que não produz. Mas esse é tema para outro vídeo. Isaías fala isso em Isaías capítulo 1, verso 17. O livro de Isaías maravilhoso, está aí entre os 900 vídeos. Tenha paciência, vá procurar. Aliás, são os 4 grandes profetas
Eles falam muito sobre isso. Na verdade, os 16 grandes profetas falam sobre isso. Eu não lembro dos 12, mas eu posso mencionar aqui os primeiros 4, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí na rabeira vem Jonas, Amós, Obadias, Abacuque, blá 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 blá. Tá tudo aí, esmiuçado, capítulo a capítulo, com muita simplicidade, porque olha, é só você olhar para notar que eu sou um homem simples. Mas a palavra que eu digo não é. Estou parafraseando Wolfgang Amadeus Mozart. Ele disse ao rei Felipe em certo momento: perdoe-me, imperador, eu sou um homem vulgar, mas a minha música não é. Então eu vou dizer agora: perdoe-me, eu sou um homem simples, mas a minha palavra, que ressoa a palavra de Deus, não é. A minha até é, mas a palavra de Deus não é. E eu falei aqui nesses 900 vídeos de maneira bem temente a Deus, de modo que se você for perscrutar aí, você não vai notar erros teológicos. Enganos, porque um homem simples se engana muito. Eu não sou um erudito, não conheço as línguas originais da Bíblia. Tudo que eu conheço são as línguas que chegaram a nós. A velha e amada boa língua portuguesa. Além disso, o profeta Isaías anuncia um lamento contra os que decretam leis injustas. Existem milhares de leis injustas. Só para citar um aqui, hein? Tem uma lei onde eu trabalho chamada Portaria 70. Um absurdo! A lei Portaria 70 foi criada para punir os justos, porque os injustos cometiam faltas. Então, para limitar os injustos, eles punem os justos. No final, Deus vai cobrar isso também. Porque o gestor, ele tem como punir só o injusto. Ah, porque pega muito atestado médico. Ora, vai na ficha do funcionário. Eu desafiei uma vez, vai lá na minha ficha, se tiver mais de meia dúzia de atestados, eu dou razão para vocês. Hoje não, já fiquei doente, já tive que me afastar várias vezes. Mas na época eu não tinha meia dúzia de atestado. Hoje talvez eu tenha uma dúzia. Mas são longos 24 anos de trabalho, vou completar agora em outubro. E muitas vezes eu me recuso a ir ao médico por causa dessa burocracia, que tem que fazer relatório, tem que justificar. Até para marcar uma consulta a gente tem dificuldade, por causa dessa infeliz Portaria 70. Seria bom que o prefeito ouvisse isso e começasse a repensar isso. Além disso, o profeta fala aos líderes para decretar leis justas, para que façam justiça aos pobres, e alerta: mas os que vão fazer no dia do castigo, no dia da calamidade que vem de longe, a quem vão pedir socorro, onde deixarão a sua glória? Isaías 10, 1 a 13. Meu amigo, você está sentado aí com a caneta do poder. Continue fazendo injustiça, que naquele grande dia você vai sentar no trono e você vai ser subjugado. Tudo que você fez de injusto será cobrado. Então, se você é prefeito, governador, presidente, e está fazendo injustiça, e está que nós sabemos, então vocês estão fritos no grande e último dia. Da mesma forma,
o profeta Jeremias também proclamou a mensagem de Deus ao rei Jeoaquim. E ele disse, não só a Jeoaquim, ele disse a Ezequias, ele disse a Zedequias, ele disse a Josias, Joaquim e Zedequias, foram os 3 reis da época de Jeremias. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os aposentos contrariando o direito. Ai daquele que comete injustiça, que faz ao seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário, ou pagando miséria. Isso eu acrescentei a miséria, tá bom? Por isso, tudo lhe corria bem, julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que chama a conhecer-me, diz o Senhor. Jeremias 22, 13, 15 e 16. Jeremias capítulo 22, verso 13, 15 e 16. Leia todos esses capítulos de Jeremias, desde o 13 ao 16, para você entender o contexto. Leia Mateus depois, tá? Leia Mateus 23, 23 ao 30, porque Jesus ensinou sobre os preceitos mais importantes da lei de Deus. O que isso significa? Leia lá Mateus 23, 23 a 30 e volta aqui. Voltou? Vamos aos comentários. Você pode comentar também aí embaixo, se desejar. Para que ninguém pense que a injustiça era uma preocupação apenas do Antigo Testamento, Mateus 23, 23 a 30 e outros textos bíblicos mostram que esse assunto era de extremo interesse para Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei de Deus, os quais sejam justiça, misericórdia e fé. Os pastores hoje só se preocupam com o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. As minúcias dos deveres dos homens para com Deus. Mas eles esquecem que o pobre que dá o dízimo é o mesmo que passa fome. Enquanto ele anda nos carrões do ano, o pobre que dizimou, que ofertou, está na miséria. É contra isso que Jesus estava clamando, e esse clamor vale para hoje ainda. Se você pertence a uma igreja ostentadora, não tenha dúvida, esse ai é para essa organização também. A justiça, a misericórdia e a fé, mas deviam fazer estas coisas. Continuem fazendo, mas não arranque o escalpo dos membros da sua igreja, sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Na passagem paralela de Lucas, Jesus lamenta porque os líderes desprezavam a justiça e o amor de Deus. Tá vendo? Justiça e o amor. Não adianta você dizer que cumpre todos os mandamentos de Deus, dá todos os dízimos, dá todas as ofertas. Sem amor, isso não vale nada. Lucas 11, 42. Para finalizar, nessa quarta-feira belíssima que já está amanhecendo, vamos a uma pergunta. Hoje, o que significa se concentrar nos preceitos mais importantes das Escrituras? E o que corresponde ao dízimo da hortelã e do endro e do cominho? A igreja está perguntando aqui. Responda aí você. Eu me atrevo a responder. O mais importante
São os 2 grandes mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Essas minúcias dos dízimos e ofertas aqui diz respeito à fidelidade. Cada criatura de Deus, cada filho de Deus deve ser fiel a Deus. A fidelidade a Deus vai ser provada não por aquilo que você leva à igreja. É bom que a igreja tenha seus dízimos e suas ofertas, mas a fidelidade vai ser provada como você trata o seu irmão. Não adianta você levar o dízimo seu para a igreja e quando o seu irmão vizinho chega ali com fome, você fala, vai em paz, bom apetite agora do almoço. Só que aquele infeliz não tem um grão de arroz. É contra essas injustiças que Jesus era. E você precisa prestar atenção também. Não deixe ninguém passar fome perto de você. Se isso acontecer, a responsabilidade é sua. Eu sou contra o Bolsa Família, mas eu sou contra pessoas passarem fome. Por quê? A responsabilidade aos povos que estão passando necessidade, pobres, viúvas, órfãos, não é do governo. A responsabilidade pelas crianças não é do governo. A responsabilidade deveria ser da família, da comunidade. A sua igreja local deve alimentar quem tem fome. Por isso eu sou contra o Bolsa Família. Tem uma igreja estabelecida em cada rincão desse país, seja evangélica, seja católica. Essa igreja deve ser o centro de distribuição de alimento, de modo que ninguém passe fome nesse país. Esse país tem a fartura do Egito, quando José foi governador. São 500 milhões de toneladas de grãos. É tonelada para que nenhum estômago vá dormir vazio. O governo federal gasta milhões e milhões de dinheiros, mas esses dinheiros não se transformam em pão na barriga dos miseráveis dessa pátria amada, idolatrada, Brasil. Nós precisamos inverter isso. Não é o governo que tem que controlar, porque ele não consegue. Fica esse bando de corruptos se alimentando do alimento que deveria estar na barriga do pobre. Eu lembro de uma cena do filme Moisés, os 10 mandamentos. E aí, Moisés irado vai lá. Bom dia, cavalheiro. O senhor acabou de passar no YouTube. Tenha um belo dia. Aí o Moisés vai lá, que ele está construindo uma cidade. E o operário, o escravo, está passando fome. Aí ele vai lá nos templos dos grandes deuses e ele pega todo o alimento que estava reservado lá. E aí o irmão dele, que é o Ramsés, chega protestando. Aí ele fala, Moisés, ele fala mais ou menos assim: o alimento que está armazenado lá está fazendo fome, está fazendo falta na barriga dos meus trabalhadores. Então ele alimenta bem os escravos para que eles possam produzir trabalho bom. Os deuses não comem. Então os alimentos não faz falta para Deus. Não se preocupe. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer que você alimente o pobre que está do seu lado aí. Do seu lado. Ah, eu não conheço. Tudo bem. Toda a igreja tem um departamento de donativos. Se você não conhece nenhuma família precisando, vá na igreja mais próxima da sua casa e fale assim, ó, estou aqui porque Deus mandou alimentar os pobres. Tem algum pobre aqui na igreja? Se não tiver, ótimo, guarde aí. Se aparecer, você passa para ele. É verdade. Você sabia? Parece brincadeira, parece mentira minha, mas tá difícil
encontrar pobres hoje em dia. Pobre que queiram usar roupas usadas. Sim. Pobres que queiram receber cestas básicas. Olha, tá certo, eu estou na cidade mais rica do país. Mas essa cidade aqui alimenta todos, a integralidade de seus moradores. Sim. No caso, bom dia, cavaleiro. Você acabou de passar no YouTube, quer voltar e falar bom dia? Vá com Deus. É aqui, eu acho até exagerado. Todo mês, os carrinhos da prefeitura passam batendo na porta da Dona Maria e do seu João, entregando cesta de alimento. Por isso eu vejo, não uma vez... Bom dia, cavaleiro. O senhor acabou de passar no YouTube. Quer falar bom dia pra eles? Ó, é sério. Eu trabalho na municipalidade faz 23 anos, vai fazer 24 agora. Eu cansei de ver cestas de alimentos jogadas no lixo. Às vezes a pessoa abre uma cesta inteira de alimentos e tira um item ou dois e joga um outro. Cansei de ver sal, farinha, feijão, até arroz. Isso corta meu coração. É por isso que eu faço um apelo às autoridades constituídas. Pare com esse projeto Bolsa Família ou similares. Não adianta você dar dinheiro, não adianta você dar comida, não adianta, porque aqueles que não estão precisando do dinheiro ou da comida vão desperdiçá-lo. Deixa que a comunidade local veja quem são seus pobres, deixa que a comunidade local perceba quem são os desvalidos. Você tem uma igreja aí do lado, vá ali, converse com o departamento de donativo. Na nossa igreja nós temos, chama ASA, Assistência Social Adventista. A ASA, ela tem a obrigação de alimentar os pobres que estão ali por perto. É uma obrigação que nós, adventistas, fazemos com amor. Quando vai um pobre falar, eu estou sem cesta básica, aí a diretora, geralmente é uma mulher, né? São mais bondosas. Diretora da ASA ou o diretor vai lá, visita a casa e veja se realmente está precisando dessa cesta, ou de dinheiro, pagar a luz, a água, remédio. Na nossa igreja, na Granja Viana, tinha uma mulher que era expert nisso, ela era a nossas Dorca, Dona Maria de Lourdes. Saudações aos familiares. Dona Maria de Lourdes era considerada a mãe da igreja. Ninguém passava fome perto dela. Com ela eu aprendi muito de caridade. Então é isso. Nós não precisamos do governo para sobreviver. A nossa família nos sustenta, a nossa igreja nos sustenta, a nossa comunidade nos sustenta. O governo não devia pegar tanto dinheiro nosso, porque esse dinheiro que ele pega de nós, todos, vira corrupção nas mãos das petralhadas. Isso quando a esquerda está no poder. Ou dos bolsominions. Isso quando a direita está no poder. Qual a solução da miséria? O grande mandamento, amar a Deus sobre tudo. Amar ao próximo, como você ama a você mesmo. Não seja egoísta. Primeiro você ama a Deus. Depois comece a olhar para o seu vizinho que tem fome,
Nós estamos na campanha da fraternidade. Essa campanha é muito antiga. Eu lembro da época da campanha da fraternidade. Na época eles se preocupavam mais. Mas olha, nós éramos uma família grande, a gente passava fome. Apesar de sermos fiéis membros da igreja. A gente ia para a igreja todo domingo. A gente ia para a igreja católica de manhã e para a igreja evangélica à noite. E passava fome. Mamãe morria de vergonha de pedir, não, ela nunca cogitou a ideia de pedir. Ela morria de vergonha quando se lhe perguntavam: está faltando alguma coisa? Eu já passei necessidades básicas, mas Deus me livre, me cora o rosto só pensar na possibilidade de eu ficar pedindo coisas para alguém. Graças a Deus, nunca pedi. Passei fome calado. Mas esse foi um erro da minha criação. A culpa da pobreza não é minha. A culpa da pobreza não é sua. A culpa da pobreza é do coletivo. Os nossos líderes são responsáveis por isso. Observe o nosso país. Um país rico de gente pobre. Observa a revolução que aconteceu na China. Um país pobre que agora ficou rico. Lá também tem muita gente pobre. Tem muita gente passando fome lá também, deve ter. Porque o país lá também se enriqueceu. Mas essa riqueza está concentrada em algumas regiões, como aqui no Brasil. Então, meu irmãozinho, o nosso problema é de indigestores. A gente gere muito mal os nossos recursos. Já falei demais. Perdão. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.